Desde o nono século, o povo da Boêmia tinha a Bíblia no próprio idioma e realizava cultos no seu idioma. Entretanto, Gregório VII, juntamente com o Papa, proibiu que Boêmia pregasse na língua boêmia. Mas muitos valdenses e albigenses chegaram à Boêmia, trabalhando com fervor e em segredo para não serem perseguidos, e guardaram a fé e a verdade. Com isso, depois de um tempo, foi proclamado que todos aqueles que desviassem do decreto romano seriam presos e mortos, colocados na fogueira. Apesar disso, os cristãos guardavam com fé e expectativa da vitória da sua causa. E ao morrer, um deles declarou: alguém se levantará dentre o povo comum, sem espada, nem autoridade, e não conseguirão contra ele. Aí surgiu João Hus, uma pessoa humilde, que era órfão de pai, mas a sua mãe logo colocou na escola, na universidade, porque ela sabia que através da educação e o temor de Deus, ele seria vitorioso. E Hus, logo ele teve muito progresso, porque sua maneira de fé, de bondade, logo cativava a todos e fazia com que todos o admirassem. Ele era um seguidor fiel da Igreja Católica. Com isso, ele era honrado por toda a Europa, por sua inteligência, sua humildade, a sua fé. Mas Hus, ele teve um encontro com Jerônimo, seu amigo. E Jerônimo era um seguidor de Wycliffe, e ele trouxe algumas obras de Wycliffe para que o João Hus conhecesse. Na mesma época, 2 homens estranhos na Inglaterra espalharam a luz em Praga e logo foram silenciados. Mas além de pregadores, eles também eram artistas. Então eles fizeram 2 quadros, pintaram. Um era a imagem de Jesus no seu jumento, andando em cima do jumento, mostrando humildade. E no outro era a imagem do Papa, com muitas joias, mostrando muita riqueza e muitas avarezas. Com isso, Hus ficou muito admirado com aquelas pinturas nas paredes. E surgiu a curiosidade de estudar mais a Bíblia e também os escritos de Wycliffe. E com os estudos, ele começou a enxergar a verdade e ver o verdadeiro caráter do papado. E denunciando assim o orgulho, a hierarquia e a ambição. E por ter esse reconhecimento do início da verdade, ele foi chamado perante o Papa. E o Papa decidiu prendê-lo e julgá-lo. Mas Hus estava decidido que através da verdade ele iria enfrentar qualquer coisa, porque com a verdade ele abriu os olhos e a mente e não queria mais viver como antigamente, aceitando inverdades e aceitando ser dominado por Roma. Com isso, a cidade de Praga foi tomada por grande comoção devido à sentença de Hus. E ele se exaltou. Mas como ainda não tinha sido condenado, ele se retirou um pouco da cidade, foi para o campo, mas continuou pregando, continuou estudando. Hus, ele havia realizado um trabalho solitário. Ele saía pregando sozinho, mas encontrou Jerônimo e os dois começaram a fazer um trabalho missionário. E com a união dos dois, a reforma rapidamente se disseminou. E Deus permitiu que a luz brilhasse na mente deles, revelando a eles muitos erros de Roma. E Deus ia revelando pouco a pouco, à medida que eles iam aceitando, à medida que eles iam aprendendo as verdades. Hus, ele denunciava os terríveis abusos que eram tolerados em nome da religião. E as pessoas começavam a acusar Roma dos desastres e das tragédias que iam acontecendo no mundo cristão e assolavam a todos. E com isso, mais uma vez, Praga, ela se via diante de uma iminente guerra sangrenta. E mais uma vez, um servo de Deus foi acusado de causar tamanha revolta por trazer a verdade, por levar a verdade para outras pessoas. Em uma carta aos amigos, Hus disse, em uma das suas cartas, que a glória de Deus e a salvação das almas culpe sua mente
e não a posse de riquezas e propriedades. Preste atenção às coisas espirituais. Seja piedoso e humilde com os pobres. Não gaste seus recursos com festas. Então, em uma das cartas ele escreveu isso. Com isso, Hus foi preso por ordem do Papa e dos seus cardeais e lançado em um calabouço terrível. E por estar preso, causou forte ressentimento em Boêmia, mas ele se mantinha firme e falava contra as corrupções da hierarquia. Até que o concílio mandou ele escolher. Ou ele iria desfazer todas as palavras que tinham sido ditas contra Roma, contra o Papa, ou ele seria levado à morte. Mas ele se manteve firme e ele escolheu permanecer na verdade, apesar das suas consequências, porque o que mais importava para ele era levar a verdade para outras pessoas e não a sua própria vida. E ele sabia que a graça de Deus sempre o sustentava, e assim Deus o fez. Deus, mesmo Hus estando preso, Deus colocava no seu coração a tranquilidade e a paz de descansar nele, e ele se sentia realmente em paz, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições e mesmo em meio à sua condenação. Ele sentia a presença do Espírito Santo e tinha cada vez mais certeza que ele estava fazendo a coisa correta. E ele escreveu mais uma carta que dizia assim: quando com o auxílio de Jesus Cristo nos encontrarmos novamente na deliciosa vida futura, você descobrirá o quanto Deus foi misericordioso comigo e o quanto ele tem me sustentado em minhas tentações e provas. Então ele sentia realmente a presença de Deus. A paz invadia o seu espírito, mesmo em meio à guerra. E do calabouço, Hus conseguia ver que a fé verdadeira triunfaria no futuro, que a vida não se resumiria apenas naquele momento, apenas à sua morte, mas sim a segunda volta de Jesus, mas sim a sua verdade que ecoaria por todo o mundo. E ele declarava: a imagem de Cristo nunca será apagada, que por mais que eles apaguem as imagens que ele viu nos muros de Jesus em cima do jumento, representando bastante humildade, ninguém seria capaz de apagar a propagação do Evangelho, a propagação da verdade, porque ela seria pregada e tatuada em todos os corações. Hus era muito sábio e mais uma vez ele declarou: de que maneira então eu poderia olhar para o céu se eu negasse a fé, se eu negasse a verdade, se eu negasse a Jesus, se eu negasse a Deus? Como eu poderia olhar para as pessoas a quem eu preguei o Evangelho, a verdade, e nesse momento que eu estou passando por uma perseguição, eu negar a Jesus? Não, eu não farei isso. Considero a salvação dela mais importante do que esse próprio corpo, do que a minha própria morte. Então colocaram um gorro em Hus em formato de um triângulo, com imagens bastante feias do inimigo, e ele foi morto. Mas, mais uma vez, ele surpreende a todos, até os dias de hoje. E ele diz, naquele momento, prestes a ser morto, ele fala mais uma vez, cheio do Espírito Santo: usarei esta coroa de vergonha por ti, pois por mim usaste uma coroa de espinho. Então, o que seria aquele momento que ele estava passando se tudo Jesus já tinha feito por nós, já tinha morrido na cruz por nós, se já tinha usado uma coroa de espinhos por cada um de nós? Então, tudo que a gente vem a passar aqui nessa vida é nada, é pouco, comparado ao sacrifício que Jesus fez e faz por cada um de nós, pelo que ele fez na cruz, o sangue que ele derramou pelos nossos pecados, pela nossa libertação, pela nossa esperança de um dia encontrarmos com ele na sua majestade e glória lá no céu. Então, vale muito a pena a gente continuar firmes na fé, na caminhada, por mais que venha provações, por mais que venha tentações, mas em Cristo somos mais do que vencedores, porque ele já venceu essa batalha por nós. E depois de dizer essas palavras, quando as chamas começaram a arder por seu corpo, ele começa a cantar, a clamar, a adorar o único digno de adoração e louvor.
Então, nem em meio à dor das chamas no seu corpo, ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele só sabia adorar a Deus. Ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele cantou até sua voz ser calada, mas não era calada para sempre, porque a sua obra, ela perpetua por todo sempre. Assim como a gente está vendo a história dele aqui, não foi em vão, nunca é em vão. E um católico naquele momento, ele conseguia descrever, eles se preparavam para a morte, porque assim como seu colega Jerônimo também por pouco tempo foi morto. E ele falava, eles se preparavam para a morte como se fossem se preparar para uma festa, porque eles não temiam a morte, porque eles sabiam que a vida não era só aquilo ali. Eles tinham a esperança e a certeza que eles iam renascer para a vida eterna. Então, que a gente também tenha essa certeza e que a gente se prepare para a vida eterna com Jesus. Um abraço e fiquem todos com Deus.